E aí, meu povo? Vamos começar com mais uma maquiagem. Lembrando que todos os produtos vão ficar na descrição do vídeo, tá? Marca, cor que eu usei. Então, alguns produtos ou não eu vou estar mostrando aqui, mas todos vão estar na descrição. Eu já tô usando para começar a hidratar a pele esse Magic Fix da Ruby Rose, mas só pra dizer que eu usei mesmo, porque, gente, eu não gostei desse produto. Pra mim não faz diferença nenhuma. Tem gente que gosta, eu sei, mas pra mim foi mesmo que nada, foi investimento falido. Então eu tô usando só pra gastar mesmo. E aí eu vou começar com o hidratante, já fazendo essa hidratação mais pesada um pouquinho. A pele dela é uma pele mista, então não preciso passar muito hidratante, eu vou fazendo uma camada mais fina, espalhando bem com o pincel. E aí o mesmo creme hidratante que eu usei no rosto dela, eu misturei com o iluminador, que depois vou mostrar pra vocês que eu vou usar no rosto. E fiz essa pastinha aí pra aplicar no colo, tá, gente? Só pra dar esse brilhinho a mais. Esse iluminador que eu tô usando, ele não deixa o colo muito iluminado, sabe? Aquilo muito prateado. Vai dar só um brilhinho mesmo. E aí já tô aplicando a base. Tô aplicando com pincel Kabuki com batidinhas. Lembrando que tudo que a gente aplica com batidinhas dá mais cobertura. Se bem que a pele dela não precisa de uma cobertura muito alta, mas eu quero pesar um pouquinho mais, porque a maquiagem hoje vai ser mais elaborada. E já venho com a esponja para dar acabamento. Gente, eu gosto de aplicar base com pincel, tá? Eu acho melhor a aplicação. E uso a esponja só para sentar a base na pele mesmo, sabe? Só para dar acabamento, alguma marquinha que o pincel possa ter deixado. Mas aplicar com pincel é minha forma favorita. E aí já tô fazendo a iluminação. Tô usando esse pincel Kabuki, que é mais pequenininho, para aplicar o produto. Também com batidinhas. E vou fazendo assim abaixo dos olhos. E também vou iluminar a testa dela. Como vocês podem ver, a testa dela é pequenininha, é uma testa mais curtinha. Então, me permite trazer mais iluminação para essa área, tá certo? Ilumino o centro do nariz e também um pouquinho no queixo. Lembrando, tá, gente, que iluminação em contorno não é padrão, tá? Tem que avaliar o rosto da pessoa e ver como fica melhor. E aí eu já vou com a esponja, esfumando tudo com a mão super leve. Esse corretivo é um pouquinho mais pastoso, então com esse tempo que eu fiz as marcações, ele já deu uma secadinha. Então, se eu for com muita força, eu posso abrir um buraco. Então, mão leve. E eu já vou pro contorno. O contorno eu já tô aplicando e esfumando ele na pele. Eu peguei o corretivo, passei na plaquinha e já vou aplicando e esfumando com o pincel. Assim eu consigo um efeito mais natural e ao mesmo tempo mais leve do que se eu fizesse todas as marcações para poder começar a esfumar. E agora peguem esse truque. Eu peguei o meu batom vermelho, passei na plaquinha, venho com bem leveza assim no pincel e vou começar a aplicar ele como se fosse o meu blush cremoso, tá? É importante, gente, a mão tá super leve, porque vamos lembrar que a pele não tá selada, tá molhada ainda, e que é um batom, que é um produto que seca muito rápido. Então eu tenho que ir bem aos pouquinhos, eu não posso encher o pincel de produto, tenho que ir bem aos pouquinhos mesmo e a mão super leve para esfumar, para não ficar manchado. Eu tenho amado muito fazer assim, dá um efeito incrível e dá mais durabilidade no blush. Então, anotem essa dica porque vale ouro. E aí eu venho com a esponja só para garantir que não ficou nenhuma marcação entre o blush e o corretivo de iluminação. Bora pro iluminador. Eu vou usar essas duas cores, vou misturar e vou aplicar com batidinhas bem leves, porque a pele ainda está molhada. E depois que eu vejo que eu apliquei tudo, aí eu vou com movimentos assim circulares para poder esfumar melhor o iluminador. Mas também a mão super leve, vocês podem ver que o pincel nem dobra na pele dela. Faço no meio também.
no centro do nariz. Reparem que eu não fiz contorno nesse nariz, só com a iluminação eu já vou conseguir deixar ele mais fininho. E aí eu passei um pouquinho de corretivo líquido na esponja e vou esfumar abaixo dos olhos só para tirar qualquer acúmulo. Eu já dei essa dica em outro vídeo, vou deixar aqui no card para vocês. Mas essa dica é maravilhosa porque o corretivo já está seco, então não corre nenhum perigo de abrir buraco. E agora eu já vou selar, vou aplicar o pó só nas áreas que eu iluminei, tá? Só nas áreas de iluminação, aplicando assim mesmo, depositando bastante produto, porque tem 2 camadas de produto aí, que seria a base, o corretivo, e é uma área mais fininha, né? Uma área que tem linhas, então precisa dessa selagem para o produto ficar bonitinho no lugar. Vou aplicando na testa. Tô usando essas esponjinhas mesmo de veludo, sabe? Para poder fazer a aplicação. Eu gosto bastante. Acho que faz uma diferença, sim. E aí, no restante do rosto, eu vou usar esse pó compacto do tom da pele dela para ajudar a espalhar o pó solto que a gente aplicou nas áreas de iluminação e selar o resto do rosto. Assim, eu não perco a minha iluminação se eu aplicasse só o pó solto, que é um pouquinho mais claro que o tom de pele dela. Eu ia correr risco de acinzentar se eu aplicasse no rosto inteiro. Então, eu apliquei só nas áreas de iluminação e o compacto no restante do rosto, fazendo toda essa selagem. E de contorno, para dar uma realçada, eu vou usar esse pó aí da Dalla, só que, gente, é bem pouquinho mesmo que eu vou aplicar. Esse pó, ele tem um subtom muito frio, é muito acinzentado, então não gosto de usar muito ele em excesso, senão vai ficar necrosado aí a bochecha. Então, é bem pouquinho mesmo, só para dar aquela realçada. E agora eu vou usar este iluminador, que é a coisa mais linda do mundo. É o pó de noiva da Mojave. E eu vou aplicar ele por último para dar aquele estourinho por cima daquele iluminador compacto que a gente usou, né? Eu sinto que se eu usar só ele, ele não intensifica tanto. Então, acho que fica melhor usar ele por cima do pó compacto. Mas ele é maravilhoso. Ele tem umas partículas de brilho muito bonito. E de pele foi isso. Bora para os olhos. Já tô aplicando corretivo na pálpebra dela. Tô usando corretivo líquido mesmo. E venho com a esponja depois para tirar qualquer acúmulo de produto. Gente, corretivo na pálpebra antes da sombra é bem pouquinho mesmo, a camada bem fina, tá? E aí o mesmo pó compacto que eu usei para selar o rosto dela, eu vou usar aí como fundo para o nosso esfumado, tá? Vocês podem ver que ela não pigmenta muito, porque era o tom de pele dela, mas é só para dar o fundo mesmo para o nosso esfumado, além de ajudar a esfumar as outras cores que vão vir em seguida. E aí eu já vou vir com o nosso marrom. Seria o nosso marrom intermediário, né? Que a gente já aplicou o marrom antes. E aí vou marcando todo o côncavo dela. E arrasto um pouquinho para fora no finalzinho, só para deixar um pouquinho mais alongado. Mas a base será essa, deixar mais arredondado. Pra gente começar o nosso Smoke Glam. E acho que vocês já repararam que eu subo bastante com a sombra. Gente, eu gosto, tá? Eu peço até pra ela abrir o olho, ó, pra eu ver que tá bem marcadinho o côncavo dela. E que quando ela abrir o olho, vai conseguir ver essa maquiagem, ver a sombra que a gente usou. E aí eu venho com esse marrom, que ele tem um subtom mais frio. É um da Vult, uma unitária. E vou começar a marcar mais esse côncavo. Vou usar ela um pouquinho mais abaixo do marrom anterior, mas marcando bem esse côncavo, tá? Seria a mesma base do olho preto, que já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer olho preto. Eu vou deixar também no card para quem quiser ver. Então, seria a mesma base do olho preto, só que dessa vez a gente não vai usar preto. Vai ser só de marrons mesmo, o nosso smoke. Mostrando aí do outro lado. E só lembrando, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, porque lá também tem muitas dicas, tutoriais, fotos das produções, tá certo? Então me sigam por lá. E aí eu voltei com aquele marrom intermediário, o marrom anterior que a gente usou, só para ajudar mesmo no esfumado, no degradê, para não ficar marcação de nada.
E agora eu venho com a sombra bem mais escura. É quase um preto essa sombra. E, gente, vocês vão reparar aí que quando eu comecei a aplicar, começou a cair muito na pele dela. Eu fiquei desesperada nessa hora. O ventilador, né, tava do lado da gente. Então, caiu muita sombra no rosto dela, mas eu consegui ajeitar. Consegui consertar, graças a Deus. E aí eu fiz uma laminha de glitter, tô mostrando aí pra vocês. Glitter grossinho, cola líquida. Misturei os dois para ficar uma pastinha e fiz essa laminha. Tô aplicando. Primeiro eu começo aplicando do meio da pálpebra, que é onde tem mais produto no pincel, e vou subindo, dando arrastadinhas mesmo, tá? Porque é uma pasta. E conforme eu vou chegando no côncavo, eu vou dando meio que umas batidinhas, sabe? Para não ficar marcação do glitter, ficar mais esfumadinho. Eu tenho que ver o fundo dessa maquiagem, ver o esfumado que a gente fez antes, então eu não posso subir demais com esse glitter. E aí, abaixo da sobrancelha, eu usei um glitter fininho, mas que ele também reflete um pouquinho pro verde, que é um da Quem Disse Berenice, vou deixar na descrição. E aí ficou lindo, deu todo um charme nessa maquiagem. E aí vamos para a sobrancelha. A sobrancelha dela já é bem feitinha, como vocês podem ver aí, não tem muito o que fazer não. Eu vou só reforçar mais o desenho, deixar mais delimitado. Tô usando pastinha, que eu gosto, eu prefiro, eu poderia até usar sombra. Mas como tá tudo bem elaborado aí eu resolvi usar pastinha para me dar mais precisão. E aí eu vou usar um BT Velvet, acho que é o Toffee. E vou usar abaixo dos olhos para começar o nosso esfumado inferior. É uma boa dica, gente, usar o BT Velvet abaixo dos olhos ou um corretivo mais escurinho, quem preferir, para ajudar a pigmentar melhor a sombra, tá? Embaixo. Essa parte já tá selada, então às vezes dá dificuldade de intensificar alguma cor ali. E aí eu venho com aquele marrom, acho que o terceiro marrom que a gente usou, e vou selar esse BT Velvet que a gente aplicou embaixo. Só selar mesmo, eu não vou começar a esfumar agora. Vou só selar para poder começar a esfumar. Lembrando que degradê do esfumado inferior é do escuro para o mais claro. Então, sempre vem com a sombra mais escurinha primeiro. Eu já vim com aquele marrom mais intermediário, que a gente usou para marcar todo o côncavo, e vou esfumar a bordinha do marrom escuro. Vou bem com calma aí, porque ela tem um pouquinho de sensibilidade nos olhos. Então, eu vou com maior calma. E aí, eu peguei um pouquinho de preto, é bem pouquinho mesmo, e vou aplicar ali, bem rente aos cílios inferiores. É bem pouquinho mesmo, tá, gente? É só pra dar uma escurecidinha aí embaixo, não é pra deixar nada muito pretão, não. Só pra escurecer mesmo. E aí, eu venho com um pincelzinho fofinho, assim, de esfumar, só pra esfumar a bordinha, dar o acabamento, sabe? Garantir que nada ficou marcadinho aí embaixo. E aí, vou aplicar os cílios postiços. E aí, vou fazer aquele sistema que vocês já viram em outros vídeos de pintar os cílios postiços. Gente, já chegaram a perguntar pra mim se a modelo não fica agoniada. Gente, ela nem percebe. Ela fica com o olhinho fechado e eu só vou com o dedinho e puxo um pouquinho pra cima, tá? Não machuca, não fica agoniante, nada. E máscara de cílios embaixo. Hora do batom. Aí eu vou começar aplicando um lápis labial para contornar a boca dela. Esse lápis, gente, é um da Pop. E eu já procurei, mas não tem referência de cor. Mas é só usar um lápis mais avermelhado, de cor mais avermelhada, que dá certo também. E aí eu vou contornando toda a boca dela e pintando só um pouquinho nas extremidades.
E aí eu venho com aquele mesmo BT Velvet que a gente usou abaixo dos olhos, no esfumado inferior, e vou passar por cima de toda a boca dela. Ele vai se misturar com o lápis que a gente contornou a boca dela e vai ficar um marronzinho mais avermelhado, tá certo? Então vai ficar show, vai combinar muito com a maquiagem dos olhos. E esse truque de botar o dedo aí no lábio, quem já pegou essa dica, comenta aqui pra mim nos comentários. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra mim sugestões dos próximos vídeos e o que você mais gostou desse, tá certo? Um beijo!